Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre a Comissão Técnica de Classificação do Preço, um assunto muito importante que, inclusive, teve alterações sensíveis com o pacote anticrime, que alterou em 2019 essa parte da legislação da LEP. Vamos lá? Então vamos, né? Nós vamos falar então do condenado e do internado. Já sabemos que o condenado é aquele que é submetido à pena privativa de liberdade e o internado é aquele que ele vai ter periculosidade, então ele vai ser submetido a uma medida de segurança. Da classificação, traz para a gente esse instituto uma observância do princípio da individualização da pena no âmbito da execução. Então, nós temos o artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Então, nós temos mais uma vez o princípio da individualização da pena. Nós temos o artigo 6º. A classificação vai ser feita por uma comissão técnica de classificação. Então, existe ali uma comissão própria para isso, que vai elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequada ao condenado ou ao preso provisório. Então, essa comissão técnica de classificação, ela vai criar um programa individualizador da pena privativa de liberdade. Então, não entra aí as restritivas de direitos, medidas de segurança. E vai ser adequada ao condenado ou ao preso provisório, né? Aquele que ainda aguarda uma condenação. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento, então cada estabelecimento prisional tem que ter essa comissão técnica de classificação, ela vai ser presidida, vai ter como presidente o diretor do presídio e vai ser composta de, no mínimo, isso é importante, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Nos demais casos, nós vamos ter que a comissão, ela vai atuar junto com o juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Então, às vezes, cobra isso na prova de vocês, né? Ao condenado à pena privativa de liberdade, nós vamos ter essa comissão técnica de classificação, vai ser presidida pelo diretor e composta de, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Quando se tratar dos demais casos, né, quando for aí a questão da condenação por restritivas de direitos ou medida de segurança, essa comissão ela vai atuar junto com o juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social, ok? Então, não podemos esquecer. Depois nós temos o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, aqui é importante, ele vai ser submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. O parágrafo único traz para a gente que esse exame criminológico, ele também poderá ser submetido ao condenado que estiver em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, às vezes, cai em prova. E a questão daquele que é condenado e está cumprindo no regime aberto, ele vai passar para o exame criminológico? Não, né? Obrigatoriamente, aquele que está em regime fechado e poderá passar por exame criminológico aquele que estiver cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Lembrando, né, que esse exame ele deve ser devidamente fundamentado para que ele ocorra. Vamos continuar o nosso estudo.
O artigo 9º, nós temos aqui essa comissão técnica de classificação no exame para obtenção dos dados reveladores da personalidade, observando, obviamente, né, o caráter ético e profissional e tendo sempre presente peças de informações do processo, poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado e realizar outras diligências e exames necessários. Aqui, importantíssimo, uma alteração que veio com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, traz para a gente o condenado por crime doloso quando se tem intenção, consciência e vontade de praticar, com violência grave, aqui importante, não é qualquer violência, contra a pessoa, não pode ser animal, não pode ser coisa, tem que ser a pessoa, bem como, né, aquele que pratica crime contra a vida. E aí nós temos a questão dos crimes dolosos contra a vida, o homicídio, o infanticídio, a participação em suicídio e automutilação, o aborto, contra a liberdade sexual, né, os crimes aí de estupro, por exemplo, ou crime sexual contra vulnerável, né, o estupro de vulnerável, será submetido, e aqui, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante a extração do DNA, né, por uma técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Então, é importante a gente saber isso, altera, né, o artigo 9º, trazendo inciso, na verdade, né, ali o artigo 9A, um novo artigo, que fala por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, por crime contra a vida e contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Vai ser obrigatoriamente submetido à identificação do perfil genético mediante a extração adequada e indolor do DNA. Então, atenção, o procedimento de identificação criminal previsto no artigo 9A não inclui os delitos cometidos, né, por condenados de natureza culposa ou crimes nos quais a violência empregada contra a pessoa não é grave, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que não vai ser submetido à identificação genética, né, por meio da extração do DNA, quem pratica o crime de lesão corporal de natureza leve, né? Então, fica aí essa dica que o examinador pode brincar com vocês. E aí nós temos, né, também algumas alterações nos seus parágrafos. A identificação do perfil genético, ela vai ser armazenada em um banco de dados sigilosos, né, gente? Então, o sigilo aqui, ele é importante, inclusive, para a questão da própria privacidade ali do preso, conforme regulamento que vai ser expedido pelo Poder Executivo. A regulamentação deverá constar garantias mínimas de proteção dos dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Também atual, vem aí com o pacote anticrime. A autoridade policial federal ou estadual pode, né, requerer ao juiz competente, no caso ali da instauração de um inquérito, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. E aqui é muito interessante, né, que deve ser também disponibilizado, viabilizado ao titular dos dados genéticos o acesso dos seus dados, né, a questão da ampla defesa, do contraditório, constante nos bancos de perfil genéticos, bem como todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa, se assim o quiser. Também vem com a alteração do pacote anticrime. Depois nós temos o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver submetido à identificação do perfil genético, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, ele pode sim, ele deverá, inclusive, ser submetido a um procedimento, né, de extração aí desse DNA durante o cumprimento da pena, né? Então, não só apenas no início, mas também no momento do cumprimento
da pena. Aí nós temos o parágrafo 5º. A amostra biológica, né, o DNA ali coletado, só pode ser utilizado para o único e fim exclusivo de permitir a identificação pelo perfil genético. Não está autorizado em hipótese alguma, né, as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Isso também vem no pacote anticrime. Uma vez identificado o perfil genético, essa amostra biológica que foi recolhida, ela deverá ser corretamente vai ser ali descartada, e inclusive, né, para impedir que a sua utilização seja feita para outro fim. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados, obviamente, né, por um perito oficial. Constituem, e aqui também a alteração que pode trabalhar quando for falar de uma questão sobre faltas disciplinares, constitui falta grave a recusa do condenado a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Lembrando, né, desde que ele seja submetido a isso em razão de ter cometido um crime doloso, com violência grave contra a pessoa, um roubo, por exemplo, né, por crime contra a vida, né, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, ele vai estar submetido obrigatoriamente a essa identificação do perfil genético, ok? Então, isso pode cair sim na sua prova, porque são atualizações. Vamos ver algumas questõezinhas em relação a isso. Nós temos a Lei de Execução Penal dispõe sobre o condenado e o internado. Acerca desse assunto tratado na Lei 7.210, assinale a alternativa correta. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, independentemente dos aspectos de sua personalidade? Não, tanto antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Depois, a classificação dos condenados será feita por comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento, que será presidida pelo diretor, ok, do estabelecimento, e composta no mínimo de 2 chefes de serviço, certo? De 2 psiquiatras, não, 1 psiquiatra, 1 psicólogo e 1 assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Vamos ver a C. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presente as peças ou informações do processo, poderá, dentre outras, entrevistar pessoas? Sim, é uma das competências que tem a Comissão Técnica de Classificação. Depois nós temos a Comissão Técnica de Classificação não poderá requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados ou informações a respeito do condenado? Errado, ela pode, está dentro ali das atribuições. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução? Não, né? Obrigatoriamente, aquele que se encontra no regime fechado e poderá ser submetido ao exame criminológico aquele condenado que estiver submetido ao regime semiaberto, não o aberto, ok? Então, a assertiva a ser marcada é a letra C como correta. Vamos ver nessa banca aqui de 2019, em relação ali ao cargo de promotor de justiça. De acordo com a Lei de Execução Penal, os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei dos Crimes Hediondos, incluída a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, serão submetidos prioritariamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, por técnica adequada e indolor. Certo ou errado, pessoal? Com a nova alteração, né, e com o artigo 9A da LEP.
que veicula a alteração do pacote anticrime. Errado, né, gente? Então, cuidado aí na sua prova. É somente o condenado por crime doloso praticado com violência grave à pessoa, por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável. Será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante a extração do DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. E, inclusive, se não for feito durante ali o ingresso no estabelecimento prisional, durante o cumprimento da pena, tá bom? Então, essas alterações, elas são muito importantes. Vem aí alterações provenientes do pacote anticrime, então tem uma grande chance, né, da separação aí do joio e do trigo para saber quem é que está antenado nas alterações provenientes do pacote anticrime, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula, que vocês tenham aí um excelente estudo e até mais.